Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Esse é o vídeo que vai finalizar a nossa série de microserviços referente a RabbitMQ. Vamos lá? O que eu tenho para a aula de hoje basicamente é código, tá? E dentro da nossa linguagem C#. Bom, deixa eu entrar nos objetivos aqui. Antes de mais nada, tá, vamos falar dos objetivos desse vídeo aqui. A gente terá um Hello World, né, um exercício com o código do próprio RabbitMQ. Esse código refere-se a producer, tá, a produção de mensagens na fila. A gente não vai abordar o receptor, porque o receptor a gente vai abordar mais para baixo aqui, tá? Então isso aqui vai vir lá do próprio RabbitMQ, dos tutorials deles lá. Um exemplo é Ctrl+C, Ctrl+V e a gente já sai fazendo, beleza? A gente também vai abordar uma arquitetura chamada Work Service. Nós veremos também alguns esquemas, tá? Alguns diagramas referente a esse mundo, né, de mensageria e alguma coisa que seja relevante para os nossos exemplos. Vamos ter um exemplo prático de Basic Producer e um exemplo prático de Basic Receptor, tá? E esses dois caras aqui ligados a uma implementação em uma API que eu tenho, pronta e funcionando, e essa implementação que a gente vai fazer vai ser consumindo esses dois caras aqui, o trabalho desses dois caras de cima, tá? E vai ser um módulo de e-mail que eu vou invocar lá um método e a gente vai ver como funciona na prática. Não esquecendo, pessoal, que todos esses exemplos aqui, tá, a gente vai levar como sendo obrigatório o environment usando o .NET 6. Eu vou usar o Visual Studio 2022 e eu também vou entrar dentro da minha API que foi feita usando o Visual Studio Code. É bom a gente ter dos dois lados os exemplos, né? Para a gente ver como funciona na prática. Bem-vindos ao mundo real. Vamos lá? Começando então pelo nosso Olá Mundo. Lembre-se que esse Olá Mundo aqui, ele trata-se de uma console application, usando, como eu falei antes, o .NET 6. Vamos na prática ver como funciona isso. Deixa eu dar um ESC aqui. Deixa eu abrir o meu Visual Studio novamente. Aqui, vamos criar um projeto novo. Do tipo Console Application. Next. Eu vou deixar o exemplo que ele está colocando aqui, o nome de exemplo, tá? Como eu falei antes, .NET 6, nosso framework, é a versão LTS, né? E aqui está a nossa aplicação Casca criada. Deixa eu minimizar aqui. Vamos abrir o nosso RabbitMQ aqui, o site. Ó, já estamos na versão 3.11.17. Mudou um pouquinho, né? Eu quero até fazer um meia-culpa aqui. Eu não consegui colocar esse vídeo com mais velocidade porque eu estou envolvido em outros projetos aí e está faltando tempo, tá? Está faltando tempo mesmo. Vamos ao que interessa. Vocês entrem no RabbitMQ, na página principal, podem clicar em suporte. E aqui tem um item, um botão de RabbitMQ Tutorials. Podem ir direto aqui no Olá Mundo, tá? E clicar na opção C#, a nossa linguagem. Mais aqui para baixo, tá, estão os exemplos de Producer, né, que é o Send, e tem os exemplos de Receiving, que está em Receive CS, ok? A gente vai abordar nesse momento o Producer. Eu vou dar um Ctrl+C de tudo aqui. Só dessa parte aqui. Ctrl+C.
Porque esta parte eu vou colocar aqui dentro. Ele vai misturar alguns erros, tá? Porque eu não instalei nesse projeto aqui o pacote do próprio RabbitMQ, tá? Eu vou fazer isso agora. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, certo? Podem clicar aqui em cima e esperar ele mostrar uma solução. Ele tem uma opção aqui de install, tá? RabbitMQ Client. Ou vocês podem, como vocês queiram, tá? Entrar aqui no Nugget Package e gerenciar esse cara aí, tá? Aqui. Digitem o RabbitMQ. Ele vai fazer uma procura. Vocês cliquem aqui, a última versão é essa, é a 650. Escolham o projeto que vocês querem e instalem. Cliquem em OK. E pronto, temos instalado. Ele ainda não tira esse warning aqui, tá? Porque a gente tem que incluir aqui em cima um using. Façam da maneira que vocês quiserem, tá? Vocês podem clicar aqui e pedir para ele incluir automaticamente ou digitarem mesmo lá using system.txt, ok? Deixa eu dar um Ctrl Shift B aqui. Opa, Ctrl Shift B, pessoal. É a mesma coisa aqui, rebuild, tá? Rebuild. Ele rebuildou. Notem que estamos sem erro nenhum. Se tivesse dado erro, ele teria avisado. E vamos dar uma analisada nesse código aqui que vem do próprio RabbitMQ. Ele cria aqui uma variável de conexão, ele cria uma variável de canal, tudo isso aqui é default dele mesmo, tá? Ele cria, dentro desse canal que ele criou aqui, ele declara, né, uma queue, uma fila. Aqui ele nomeia esta fila, que está com o nome de hello, tá? E vários outros parâmetros que eu peço a vocês, assim, ó, encarecidamente, que leiam sobre esses parâmetros, tá? Mas o mais importante é esse cara aqui, tá? Este cara aqui, quando vocês colocam para true, no momento da leitura da mensagem, essa mensagem é deletada, ok? Então, deixem do jeito que está. Antes de mais nada, a gente tem que também entrar dentro da nossa... Só um pouquinho. A gente tem que entrar dentro da nossa fila aqui, do RabbitMQ. No meu caso aqui é o guest, né? Lembram do IP? É esse cara aqui, na porta 15672. Antes de mais nada, também lembre-se, só um minutinho, que vocês têm que rodar o RabbitMQ Service Start, tá, como administrador. Vocês não estão vendo aqui porque está na minha tela da esquerda. Deixa eu chamar ela aqui. Aqui. Como já está rodando, ele vai dar uma mensagem dizendo que já está startado, ok? Não esqueçam disso. Ok, vamos lá no nosso login. Só para vocês darem uma olhada aqui, tá? Eu não tenho nenhuma exchange aqui, tá? Esse exemplo do RabbitMQ aqui, do Tutorials, ele parte do princípio que vocês nem precisam da exchange. E eu não tenho nenhuma fila aqui, tá? Aquela fila hello do exemplo lá eu não tenho. O que acontece? Eu tenho apenas 3 filas, que é dos exemplos anteriores, tá? Simplesmente para vocês se situarem, né, como uma continuidade. Então, aqui vocês têm a certeza de que esta fila aqui, do meu código, né, que veio lá do RabbitMQ, que essa fila aqui ainda não existe, certo? Vamos rodar. Antes de eu rodar, não esqueçam que isso aqui tudo não está dentro de um loop, tá? Não tem um for aqui. Ele vai executar do início ao fim, e no momento que vocês chegarem nessa linha do readline aqui, que vai ser o enter que vocês vão dar, ele já vai cair fora da console application, certo? Então, esse é o exemplo que vem de lá. O correto seria, para esse exemplo, a gente ter um for e ele ficar girando dentro desse for e criando várias mensagens.
A gente não vai fazer isso aqui porque a gente vai fazer isso lá no outro producer, no producer mais completo que eu criei para vocês. Rodando, trazer para cá. Como eu falei para vocês, ele veio e está esperando um toque de teclado. Tá? E aí, executou. Deixa eu chamar o meu Chrome. Olha que interessante. Eu tenho aqui agora uma fila, uma queue, chamada Hello. E dentro dela eu tenho o quê? Uma mensagem disponível. Eu vou clicar nela. Notem, eu não criei nada, pessoal, de bindings. Eu não criei nenhuma exchange, tá? Não criei nada. Ele criou tudo automático aqui. Ele jogou direto para a fila. Hello. Vamos aqui para a mensagem. Dei um get na mensagem. Está aqui a nossa mensagem. Tá? Para vocês terem certeza disso, que isso aqui está certo, eu vou colocar aqui um Hello World 2. Ctrl S, Ctrl F5. Deixa eu trazer para cá. Está aqui. Rodou e mandou uma mensagem para a nossa fila. Novamente, a Hello aqui foi populada com mais uma mensagem, sendo que agora nós temos duas, tá? A anterior e essa Olá Mundo 2. Deixa eu colocar aqui para ele buscar duas mensagens. Olá Mundo e Olá Mundo 2. Simples, né? Pois é, esse exemplo aqui então, para aqueles que dizem que não é bem assim, pegar dar o Ctrl C lá no Rabbit e jogar aí para dentro, o exemplo deles é mais simples e impossível e funciona muito bem. Claro que a gente vai mudar esse exemplo porque a gente vai criar uma solução própria, certo? Deixa eu fechar aqui o nosso Visual Studio e voltar para a nossa apresentação. Então, este é o exemplo do Olá Mundo do próprio Rabbit. Beleza? Voltando para a tela principal, vamos falar agora um pouco sobre essa arquitetura chamada Worker Service, porque eu vou usar ela como exemplo em dois projetos, tá? Um de Producer e um de Receptor. Que arquitetura é essa, Worker Service? Antes de mais nada, eu tenho aqui um material da própria Microsoft e esse material é bem importante, é bem interessante e fala sobre o Worker Service dentro do .NET, ok? É um material bem completo, como sempre, né? E fala tudo sobre ele. Eu vou disponibilizar esse link aqui e vou disponibilizar também um outro link que em seguida eu já falo dele, tá? Mas o que é um Worker Service, afinal de contas? Os Worker Services, pessoal, eles também são chamados de serviços, né, que rodam em background, de longa duração. Eles nada mais são do que aplicações que rodam por tempo indeterminado, em segundo plano, em background, né, executando determinadas tarefas. Para quem é do meu tempo, tá, em versões anteriores do .NET, tá, a gente criava o Windows Services Application. O Windows Services Application é a versão ancestral do Worker Service. Aqui tem um outro material. Esse aqui é da antiga, tá? Mas ainda tem suporte no 6 e no 7, ok? Voltando aqui então. Então, para quem é da minha época, é o velho e bom Windows Services Application. Tá? Então, esse Worker Service Application, ele é, digamos assim, uma atualização dessa arquitetura mais antiga. E ele tem mais funções. Tá? Recomendo que leiam bastante sobre ele. Eu vou dar um overview de algumas coisas dele aqui. Mas, assim, é bem interessante mesmo. Tá? Para pequenas tarefas, eles são, assim, muito bons e muito fáceis de trabalhar. Então, já disse antes, né, o Worker Service é uma atualização dessa arquitetura mais antiga, tá? E vocês podem usar ele para monitorar filas de execução, que é o caso que a gente vai usar aqui, né, para monitorar o RabbitMQ aqui, né?
para criar registros em tabelas de banco de dados, para trabalhar, para manipular bancos de dados, tá? Serviços de e-mail, validação de serviços de terceiros. Enfim, pessoal, assim, ó, dá para chover com isso aqui, ok? O escopo não é ele, porém, né, a gente vai aprender uma coisinha a mais sobre ele, tá? Vamos lá. Só um minutinho. Tá, só um minutinho, eu fui ver se estava gravando. No vídeo passado eu fiquei uns 20 minutos conversando e dando o texto do vídeo e olha, não estava gravando, mas tudo bem, vamos lá. Beleza? Então, vamos criar esse worker service, ok? Abri meu Visual Studio, vamos criar um cara chamado worker service, nessa arquitetura aqui. Vai se chamar worker service, sei lá, ABC. ABC, ok? Não esqueçam que é a versão 6 que a gente está usando, tá? A versão mais correta para esse cara aqui. Não tentem o 8. Eu tentei o 8 e começou a dar pau de tudo que é lado. Tem umas incompatibilidades de pacotes aí em relação ao Rabbit, que dá erro de compilação e, olha, realmente não vale a pena ficar pesquisando para uma coisa que vocês vão usar didaticamente, tá? Então, pode usar o Framework 6. Vamos criar. Ele é bem simples, a estrutura dele, tá? O exemplo básico dele é esse aqui. Ele conta com uma classe... Aqui. Ele conta com uma classe program, tá? Onde vocês instanciam um host. E esse host, ele adiciona um serviço, né? E esse serviço é esta classe aqui, a classe worker. E dentro dessa classe worker, deixa eu diminuir aqui o meu Solution Explorer. Aqui vocês vão ter o segredo da coisa, tá? Dentro deste while aqui, ele vai ficar fazendo alguma coisa infinitamente, até que seja invocado o stop, tá? Que seja colocado um true, né, para esse cara aqui, tá? Então, vamos ver aqui. O que ele faz basicamente, e é o que a Microsoft dá como exemplo, tá? Ele, basicamente aqui, ele roda como um logger, tá? Logando informações das mais diversas possíveis que vocês queiram, né? E faz um delay aqui, né? Eles fazem uma espera aqui de 1 segundo, né? Esse 1000 aqui equivale a 1 segundo, 1000 milissegundos. Então, pessoal, isso aqui basicamente é o segredo da coisa, é um while infinito até que seja invocado o cancelamento dele, tá? Então, como eu falei antes, dentro disso aqui vocês podem fazer chover, beleza? Vamos rodar ele para ver o que ele faz. Deixa eu chamar ele aqui. Ele está logando informações. Tá? Informações aqui, que no meu caso é o date time. Cancelei. Agora a gente vai ver um outro aspecto do Worker Service. Que aspecto é esse? Voltando aqui para a nossa apresentação. Olhem que interessante. Deixa eu dar um enter aqui. Tá. O que a gente vai fazer agora? Um outro aspecto aqui é dessa apresentação. Tá? Eu coloquei no escopo, eu não ia colocar, mas eu coloquei porque de repente é interessante para vocês entenderem como funciona por trás, tá? Esse Worker Service aí. Vamos fazer um deploy dele, tá? Para esse deploy, então, a gente precisa de alguns passos, tá? Aqui a gente vai fazer uma publicação, tá? Primeiro, segundo e terceiro passo. Antes disso, deixa eu só abrir o meu Explorer aqui. Eu quero ver se... Aqui. Daí não tem graça eu não mostrar para vocês o que eu estou fazendo, né? Aqui. Eu estou dentro da pasta ctemp service producer, tá? Eu já tenho uma publicação aqui de
de hoje pela manhã, tá? 10h40. Eu vou apagar tudo isso aqui. Não preciso mais disso. Vou voltar para a minha apresentação. E aqui a gente vai criar um perfil de publicação, certo? Deixa eu dar um ask. O que é essa publicação? Essa publicação que eu vou fazer, eu venho aqui com o botão direito e vou clicar no Publish. Muito importante, voltando aqui para a minha apresentação, faltou falar isso aqui, ó. Vejam aqui em cima, ó, Release, tá? Não esqueçam disso, tá? O Windows até aceita que vocês publiquem um worker service que seja no modo debug, mas não é padrão, não é correto. Tanto é que a maioria dos erros, a maioria dos problemas ocorrem quando vocês esquecem esse release aqui no modo debug, ok? Voltando para o nosso Visual Studio, botão direito de novo, para vocês lembrarem, Publish. Eu vou adicionar um profile, eu já tenho um, mas eu apaguei, e estou dizendo aqui que eu vou fazer um publish num folder, tá? O folder é a pasta que eu vou colocar a minha publicação. Eu já tenho uma pasta aqui chamada temp, service producer, ok? Criou o profile, deixa eu dar um close, e agora eu vou finalmente publicar. Publicando. Não terminou ainda, enquanto isso a gente tem um tempinho para olhar a apresentação novamente. Cliquei no Publish, modo Release. Segundo passo, então, eu chamo o meu Command Prompt, né, como administrador, eu rodo ele como administrador. Deixa eu ver se já terminou de publicar lá, só um minutinho. Na realidade, ele já tinha publicado, tá? Foi bem rápido mesmo, tá? Vamos dar uma olhada. A gente vai dar uma olhada na pasta do Service Producer. Está aqui. 3h24 da tarde. Dia 2 de junho de 2023. Perfeito? Então aqui está o meu deploy. Deixa eu minimizar. Mas antes de eu minimizar, eu vou chamar o meu Command Prompt aqui. Deixa eu trazer para cá, no modo admin. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai publicar isso aqui dentro do service do Windows, tá? Onde é que fica isso? Aqui, dentro dos services, ok? Notem que eu não tenho este serviço, esse Work Service, eu não tenho aqui dentro, tá? Ele se chama Work Service ABC, né? Ok? Não tenho ele aqui. Então a gente vai publicar nesse momento. Deixa eu chamar aqui a minha pasta, só um minutinho. E este é o comando sc create worker service e o bin path. Só um pouquinho. Tá muito ruim para mim digitar aqui, então eu tenho um microfone na frente e eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Então eu tenho que dar os Ctrl C aqui dos meus próprios comandos. Bom, vamos lá, vamos ao command prompt aqui. Deixa eu ir aqui. cd temp cd service producer. Ok? O comando é para ser mais ou menos isso aqui. Então, como é que a gente vai fazer esse cara aí? Vou tirar o A daqui. Vou chamar ele de Worker Service RabbitMQ. Tá? Aqui no final eu tenho que dizer o nome do executável, que é este cara aqui, Worker Service abc.exe.
ok? Recebo uma mensagem que o serviço foi criado e agora eu posso chamar o meu service, os meus services, né, desculpa, e dar um F5 aqui. Aqui está ele. Ele criou o serviço aqui. Então, se eu der o start aqui, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez lá pelo nosso Visual Studio e vai sair fazendo aqueles logs que eu mandei ele fazer, ok? Por tempo indeterminado, certo? Deixa eu fechar aqui. Não esqueçam, tá, pessoal? Não esqueçam. O nosso caso não vai ser usado por aqui, tá? A gente vai usar direto do Visual Studio. Então é interessante, depois que vocês fizerem a criação dele, não usarem mais, é só para fins didáticos mesmo, né? Vocês apaguem esse cara, certo? Por quê? Porque senão vai ficar uma sujeira lá no Windows de vocês e vai ficar eternamente até vocês formatarem a máquina de vocês. Deixa eu entrar aqui no Services de novo. Ele sumiu. Vai acontecer também, para alguns, tá, que vocês vão clicar aqui no... vocês vão dar o comando de delete aqui, deste cara, e ele não vai apagar automaticamente, tá? Isso já aconteceu comigo, mas ele aparece um flag aqui dentro, dizendo que está marcado para deleção e ele vai ser deletado no próximo restart da máquina, certo? Então, tanto faz vocês executarem daqui, do modo que eu mostrei para vocês, ou executarem daqui de dentro mesmo, do próprio Visual Studio, que vai ser o nosso caso até o final dos exemplos. Perfeito? Deixa eu voltar para a minha apresentação. Pulei um pedaço. Errou. Deu para entender, então, o que é o Worker Service? É só uma pincelada mesmo, né? Eu achei interessante colocar isso no nosso exemplo, porque no nosso vídeo, porque se eu for entrar aqui direto aqui e colocar para vocês que tem que ser Worker Service, daqui a pouco alguns não conhecem, né? Então, assim, para quem não conhece, foi para ter uma dica assim, de como chegar lá, ok? Vamos para esquemas, então. Aqui em esquemas ou diagramas, eu reuni alguns desenhos que eu julguei relevante para o nosso vídeo, né? A carinha da moça ali é para dizer que os meus desenhos não são muito bonitos mesmo, né? Eu não sou muito bom com desenho, né? O básico a gente consegue colocar e eu acho que uma imagem, né, vale mais que 1000 palavras, né? Isso até é um chavão, né? Uma frase popular aí. Então, eu acho que ela não gostou dos meus desenhos, mas vamos lá, tá? São desenhos bem simples e desenhos que eu julguei que são importantes porque a gente precisa aqui, tá? Para entender um pouco mais do que vai ser colocado aqui como código. Primeira coisa, tá? A gente está aprendendo sobre um microserviço de mensageria. Esse microserviço é o RabbitMQ. Mas qual a aplicação real disso, né? Qual a arquitetura que uma aplicação voltada, orientada a microserviços, qual a arquitetura que ela vai concorrer? Ou qual a arquitetura que ela vai, digamos, melhorar o dia a dia? Olha, vamos começar falando então pelo contrário, né, de uma aplicação orientada a microserviços, que é uma aplicação monolítica. Tá? Essa aqui é uma aplicação monolítica, mas ela está até um pouquinho sofisticada demais até, tá? Vocês estão vendo que tem um load balancer aqui, né? Pois é, esse cara aqui controla as requisições que vêm do cliente A, do cliente B, tá? Via internet. Ele controla essas requisições, tá? Para não dar, digamos, o clássico 404, por exemplo. Né? O que acontece nesses casos aí? Em dias, em horários, em dias da semana, em horários do dia que o pico de acesso é um pico alto, tá? Vocês correm um grande risco
de ter requisições negadas para os clientes, porque tem muita gente tentando acessar o servidor de vocês, ok? Mas não é porque ele é uma aplicação monolítica, tá? Que fique bem claro isso, tá? Pode ser uma série de outros fatores, mas uma aplicação monolítica tem muito mais chance de acontecer isso, tá bom? Então, o que interessa para nós aqui é esse retângulo verde. Aqui é uma aplicação monolítica clássica, como eu já falei para vocês. Nós temos ali uma camada que é User Interface. A gente tem uma camada de negócios, essa Business Logic aqui. A gente tem uma feature que manda e-mail. Tá? Até foi colocado de mau jeito aqui. Essa feature deveria ser colocada lá no fim. Tá? Deixa eu voltar aqui novamente. Colocado aqui depois da persistência de dados. Mas mesmo assim, se fosse colocada no final, depois da persistência de dados, essa estrutura monolítica aqui ia fazer com que, caso o meu servidor de e-mail, né, se eu tenho um servidor de e-mail separado ou não, caso dê algum problema lá, mesmo sendo uma chamada, né, assíncrona aqui internamente, que eu corra o risco de perder essa requisição de e-mail. Tá? E o que seja pior ainda, imaginem se seja uma aplicação monolítica com alguma coisa síncrona aqui dentro, ou seja, só passa para a próxima etapa caso a etapa anterior seja executada com sucesso. Né? Daí é o verdadeiro inferno para vocês. Né? Então, daqui a pouco eu tenho esse send e-mail aqui como sendo determinante, tem que passar por aqui e tem que de fato enviar o e-mail, senão não vai ir adiante. Que eu acho que é uma burrice, né? Mas tudo bem. Existem aplicações, já trabalhei em aplicações com algumas features mais ou menos parecidas com essa aqui. Né? Na melhor das hipóteses, é como eu falei antes, era uma chamada assíncrona dentro da aplicação monolítica, mas que, por algum motivo, devido ao fluxo de solicitações de e-mail, meio alto, ele perdia esses e-mails aí e não mandava o e-mail dizendo para a pessoa que tinha feito o cadastro com sucesso. Tinha sido emitido a nota fiscal, pedido de compra, enfim. Certo? Então, a arquitetura de mensageria, ela veio para solucionar boa parte disso. Não veio para resolver, mas veio para solucionar boa parte desses problemas monolíticos aqui. Ok? Vamos adiante. Aqui eu tenho um diagrama muito simples. Muito simples mesmo. Tá? Eu tirei o load balancer daqui porque é para ser um exemplo que não tem nada a ver com o anterior. Tá? Então eu tenho, de um lado, uma aplicação client que acessa uma API, aqui já é uma arquitetura mais moderna, e esta API, tá, ao invés de ficar presa aqui no send email, tá, nessa opção aqui, essa arquitetura faz o seguinte, processa, tem sucesso em tudo, devolve uma mensagem para o cliente dizendo que a nota fiscal dele foi gerada, é uma mensagem em tela, né, na tela do navegador, e joga uma mensagem por RabbitMQ, simultaneamente. Tá? Essa volta do RabbitMQ aqui seria o receive dessa mensagem pela API e ela vai fazer alguma outra coisa. Com essa mensagem que volta do RabbitMQ. Um erro, um tratamento de exceção, qualquer coisa neste sentido. Ok? Aqui não é o receptor ainda. Aqui é só o envio de uma mensagem para a fila e o retorno de alguma mensagem de erro. Tá? Esse é um cenário possível. Tá, Gerson, mas e o receptador dessa mensagem, o receptor da mensagem, onde é que entra? Onde é que entra o e-mail? Porque o cliente lá ele vai receber uma mensagem em tela, tá? Daqui a pouco ele deu um F5 na tela e já matou a mensagem. Tá? Como é que o usuário lá vai receber um e-mail? Como é que a gente vai ter esse controle de mandar um e-mail também para ele? Já que a API resolveu tudo aqui dentro, a única coisa que ela fez foi mandar mensagem para a fila. Exatamente.
Agora a gente vai para a segunda parte. A segunda parte é esse retângulo cor-de-rosa aqui. Nós temos uma aplicação, que é um exemplo meu, tá, pessoal? Existem outras maneiras de se fazer isso, tá? Mas eu, por bem, resolvi, assim, com as ferramentas que a gente tem de Visual Studio, tá, usando a linguagem que a gente conhece, que é o C#, de criar uma solução para ler essa fila. Uma solução com baixa dependência. O que é a baixa dependência? É não ficar dependendo de outros frameworks, um framework de leitura, framework de tipo, sei lá, um framework que vai ajudar a interpretar essas mensagens aí. Tá? Então, o nosso Worker Service aqui, que eu vou mais adiante aqui, a gente já vai ver ele vai fazer tudo, tá? Esse caso, nesse cenário aqui. Ele vai na fila, traz a mensagem de volta, vê se tem mensagem, traz de volta, e aqui ele processa. E aqui ele manda para o usuário o e-mail adequado. Certo? Este é um cenário possível. É um cenário muito simples. Tá? Agora vamos para o cenário que eu desenvolvi para o nosso vídeo aqui. Ele é um pouco mais complexo. Tá? O nosso cenário ele vai contar com 2 projetinhos. Só um pouquinho, pessoal, tem um cachorro voando aqui. É o meu. Vamos lá. Ele vai contar com 2 projetinhos de natureza Worker Service, né? Vejam bem, tá aqui, Worker Service. Um sendo o produtor e o outro sendo o receptor. Tá? Tanto um quanto o outro vão interagir com as filas. Ok? Que no caso é uma fila só. Eu achei por bem fazer com que o meu producer... Isso aqui vai ser simulado, tá, pessoal? Essas verificações aqui. Antes de eu entrar no assunto aqui, ó. App Client On, Off. Essas verificações, eu vou dar um exemplo para vocês de código, de como se faz para descobrir se está on ou off. Por exemplo, o client aqui, tá? É bem simples, tá? Bem simples. O exemplo que eu vou dar para vocês em código ali é o da API, para saber se ela está on ou se está off. Mas voltando aqui ao nosso producer, eu achei por bem fazer o seguinte, fazer com que esse producer verifique se nós temos um servidor, no caso aqui do nosso cenário, é um SQL Server on ou off. Ele vai fazer uma segunda verificação, que é a da aplicação, e vai fazer uma terceira verificação, que é a da API. Tá? O que eu tenho ali dentro do nosso projeto do Producer é uma rotina, tá? É uma rotina fake que vai fazer o quê? Ele vai fazer um for de 0 até x mensagens. Dentro desse for eu vou ter alguns vetores, né, alguns arrays, e esses arrays vão ser sorteados aleatoriamente, né, vão ser sorteados para gerar informação para um log teoricamente real. Tá? E esse log teoricamente real, ele vai, além de ter os eventos de client off, SQL Server off, on, ou API on ou off, ele vai ter outros tipos de eventos. Tá? Isso a gente vai ver aqui no Producer. Tá? Sendo assim, ele vai jogar eventos, né? Vai jogar eventos para dentro de um array e vai jogar esses arrays para dentro de mensagens. E as mensagens vão ir por nosso RabbitMQ. Vão lá para a fila, ok? É como se fosse real essas verificações, mas só que são informações simuladas. Tá? Depois eu dou um trecho de código para vocês, como eu falei antes, para a API, para descobrir se a API está on ou off. É bem simples também, tá? Certo. O segundo projetinho é o de Receptor. O que o Receptor vai fazer? Ele vai, basicamente, ler, tá aqui em amarelo, tá? Essa flechinha amarela. Ele vai ler a nossa fila, vai trazer as mensagens, vai apagar as que estão aqui e vai trazer as mensagens válidas para dentro dele mesmo, vai processar essas mensagens. Aqui dentro a gente vai ter uma camadinha de regra de negócio bem simples ali. Vai processar essas mensagens e vai persistir onde? Dentro do SQL Server. Tá? Aqui a gente vai usar o SQL Server também. Ok?
O terceiro momento, então, é aqui dentro da API. Essa API vai fazer o quê? Ela vai ir no banco de dados, vai descobrir as mensagens que não foram processadas ainda, de acordo com uma regra de negócio que eu criei, vai trazer essas mensagens para cá, e no momento que ela estiver processando essas mensagens, tá, ela vai aplicar também uma regra de negócio X, Y ou Z, isso é com vocês, eu vou dar algumas ideias lá dentro, e vai invocar um método que está dentro da própria API, um método que envia e-mails, certo? E aqui vocês podem controlar também, dentro desse método, mensagens que não foram enviadas por alguma exception, né? E-mails que não foram enviados por alguma exception, e vocês não marcarem essas mensagens lá dentro do SQL Server como processadas. E daí, cada vez que a nossa API entrar lá dentro, repete-se o ciclo, aquela mensagem vai estar disponível novamente. E ela volta para cá, e ela só é processada, marcada como processada, depois que o nosso e-mail obtiver sucesso. Ele foi enviado. Ok? E esse é um cenário com baixa dependência. A gente vai precisar aqui apenas dos nossos dois projetos em Worker Service, um que produz e um que recebe mensagens. O que recebe vai gerar, vai buscar as mensagens, vai gravar no banco, e é isso. Deu, não tem mais nada. Tá? A API, quando estiver online de novo, ela vai vir aqui no banco e vai pegar as mensagens. Ela poderia, muito bem, vir direto na fila. Daí, então, nós não teríamos o acoplamento com o banco. Tá? Mas eu coloquei o banco aqui como sendo uma alternativa para aqueles que querem implementar isso em banco. Muitos projetos que eu trabalhei de mensageria, tá, não trabalham direto com a fila. Tá? Jogam isso para banco justamente para evitar a perda das mensagens. Tá? No momento que tu lê essa mensagem, marca ela como lida, né, ela deleta e não volta mais, certo? Então, esse aqui é um cenário sem o acoplamento da API com o Rabbit direto. Então, a nossa API não vai falar com o Rabbit, ela vai falar com o SQL Server. Tá? E banco, né? Aqui está o SQL Server, mas poderia ser outro banco. Tá? Eu creio, tá, minha opinião, que um cenário desse ele é mais flexível, porque caiu no banco, tá? Caiu no banco, vocês têm a condição de manipular essas mensagens, trabalhar com essas mensagens de uma maneira mais clara, né, de uma maneira mais simples. Ok? Próximo slide, então, pessoal. Quando eu falei para vocês no slide anterior que a nossa API não conversaria com o Rabbit diretamente, foi essa implementação que eu sugeri, tá? Essa aqui, então, é a que a gente vai implementar, que a gente vai fazer na prática, conversando diretamente com o banco, e esse esquema aqui, que é uma outra maneira de se fazer, e até assim, ó, sinceramente, é uma maneira de fazer muito usada, tá? A maioria das pessoas usam a API conversando direto com o Rabbit, tá? E ali mesmo eles fazem a aplicação de regra de negócio, o controle das mensagens, o que tem que ser deletado e o que não tem que ser deletado, correto? Mas para isso também se precisa de uma outra estrutura. Aquilo que vocês têm de servidor aqui, por exemplo, né, uma instância do SQL Server, né, a gente não está falando do Azure, tá? A gente está falando de uma estrutura, pode ser até do próprio Azure também, na nuvem, o banco. Vocês também têm que ter alguma coisa aqui no Rabbit, tá? Vocês têm que ter também um servidor, ou vocês têm que ter um local onde vai ter este serviço do Rabbit 24 horas vezes 7 por semana, e é isso, tá? Tem que estar rodando, tem que estar sempre online. Este é o cenário, um dos cenários mais utilizados hoje, a API conversando diretamente com o Rabbit. Mas existem outras soluções, tá? Do que tu teres um servidor dedicado só para o Rabbit, tá? Existem serviços na nuvem, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês
o site, aqui nesse slide mesmo, vou fazer uma inserção do nome do serviço, que vocês pagam uma assinatura lá e nessa assinatura vocês conseguem ter o serviço rodando 24 horas por dia, correto? E vocês vão contratar esse serviço de acordo com as necessidades de vocês, de acordo com o volume de mensagens de vocês. Perfeito? Vamos adiante. Próximo ponto é o nosso Basic Producer. Vamos lá? Primeiramente, a gente vai criar, então, um Work Service, que vocês já viram como é que se faz. Eu vou mostrar para vocês o meu Work Service pronto já. Ele é bem simples. Este é o cara que vai fazer a produção das mensagens. É ele que vai jogar as mensagens na fila. Como eu falei para vocês lá no início do vídeo, trata-se de simulação dos eventos, das mensagens, tá, randômicas, que a gente vai jogar dentro da nossa fila do RabbitMQ que já está startado. Ok? Seguindo. Só um parentezinho, pessoal, eu tentei finalizar esse vídeo ontem, tá? Mas eu não tive tempo, então hoje é exatamente 3 de junho, tá? Então, vamos dar continuidade aqui novamente. Deixa eu chamar meu Visual Studio. Só um minutinho. Está aqui. Como eu havia falado antes, a gente vai dar uma olhada então no nosso producer, né? No nosso produtor de mensageria, na fila ou nas filas e exchanges do RabbitMQ. Vamos lá? É uma aplicação, como já dito antes, Worker Service, de arquitetura Worker Service. Tá? Aqui, continua exatamente como estava o template, aquele que eu mostrei para vocês, do zero, né? Apontando para uma classe chamada Worker, que é essa aqui. Tá? Algumas coisas eu até comentei aqui para vocês verem que a gente não tem necessidade, já que o propósito de uma aplicação Worker Service sem nada, só a casca, ela vem com o propósito de fazer, pelo menos como exemplo, um logger de eventos, tá? Então a gente não tem essa necessidade, eu comentei aqui. Mas isso aqui é básico, isso aqui a gente precisa. Esse método aqui é o método que vai ser chamado lá da nossa program, tá? E é aqui que entra aquele while que vai ser executado por tempo indeterminado, tá? Até ser requisitado o seu cancelamento, ok? Então a gente tem esse while aqui, vai ficar num loop eterno, e aqui a gente tem um método que faz todo o trabalho de gerar as mensagens dentro da fila, tá? De jogar mensagens dentro da fila. Notem que eu coloquei um delay aqui de 1 segundo, tá? Para ele ir gerando várias mensagens aleatórias. E agora eu vou mostrar para vocês o evento, ou melhor, o método que faz isso, tá? Esse cara aqui, que é esse cara que está aqui embaixo. Como é que funciona? O que eu pensei para ser objetivo e rápido, tá? Eu pensei numa espécie de logger, né, de logar eventos, de logar mensagens para a gente, tá? Com alguns campos-chave. Quais são esses campos-chave? Sistema de origem, né, o aplicativo de sistema de origem, se é um sistema financeiro, se é um sistema comercial, um ERP, um CRM, enfim, tá? Os eventos, podem ter outros eventos aqui. A tentativa de login, password reset, a API server off, que esse aqui para nós é o grande calcanhar de Aquiles, né, quando está fora a nossa API. Banco fora do ar também, temos aqui exception e mais outros eventos, tá? Criei também um outro campo interessante, que para mim é bem relevante, é o username. Tá? O que é esse username? Ora, se o nosso cliente está tentando acessar
um aplicativo financeiro, por exemplo, é normal que ele tenha que digitar lá um nome de usuário. Tá? Aqui eu estou partindo do princípio que o nome de usuário, tá? O username dele, é o próprio e-mail. Então, cada um tem a sua regra de negócio. Tá? A minha API, depois vocês vão ver, ela tem separado isso. Tá? A minha API tem lá no cadastro de user account, name, last name, first name, e-mail, tem tudo separadinho. E a gente vai fazer depois só um atalho lá para ele usar este cara aqui e a gente ver os e-mails chegando no nosso, no meu caso, no nosso Gmail, tá? Então, o que ocorre? São 3 arrays aqui, 3 arrays com vários elementos dentro e vai ser sorteado aqui dentro, vai ser randômico aqui dentro, a sequência de mensagens. Então, a gente vai concatenar esses caras aqui e vai jogar para dentro de uma mensagem e vai colocar na fila. Qual fila? Essa fila aqui do RabbitMQ. Vejam que isso aqui não mudou nada, tá? Deixa eu... Aqui. Isso aqui, pessoal, tá igual, exatamente igual ao que nós temos lá no RabbitMQ. Deixa eu ver se eu consigo acessar o site aqui. Vocês lembram aqui nos tutorials, né? O producer está aqui. Então, nós temos tudo isso aqui como default. E é isso que a gente tem aqui dentro, tá? Talvez um parâmetro a mais, um a menos, enfim, mas isso aqui é básico, tá? Da inicialização da nossa fila. Descendo ainda para algumas regrinhas de negócio que eu criei aqui para ele fazer essa geração de uma mensagem. Tá? Eu vou precisar de um delimitador também, porque depois esse delimitador facilita lá no receptor. Tá? Esse delimitador vai fazer, vai deixar a nossa vida mais fácil lá na hora de splitar essa string aqui, essa mensagem que vai estar numa string grande, né? Nem tão grande assim. Ok? Então, é bem simples aqui, tá? É um número randômico que a gente instancia aqui, e ele vai pegando esse número randômico, vai indo dentro do nosso array e vai pegando o primeiro que tiver ali dentro do tamanho dele, tá? Que vai de 0, né? Aqui no caso 0, 1, 2, 3. Nesse caso aqui, mas os outros têm mais, event names tem mais, o usernames tem um pouco menos, eu acho, enfim, é de acordo com o tamanho, tá? Por isso que eu delimitei aqui, ok? Então, uma regrinha de negócio que eu coloquei a mais, que isso aqui é meu mesmo, né, que eu achei interessante, é este cara aqui, o API server off, quando for esse event name aqui, ele colocar quando por acaso o escolhido aqui do event name for, ou melhor, aqui, quando for escolhido o API server off sorteado, ele vai trazer o 1 para quem? Para uma variável aqui chamada need email. Faz sentido para vocês uma mensagem do tipo ser gravada, do tipo API server off, que alguém tentou acessar essa nossa API, a gente tem um campo adicional nessa mensagem dizendo chamado need email, ou necessita e-mail, né, um e-mail de retorno, e esse campo vai ser setado em 1 ou 0, ok? 1 se precisa e 0 se não precisa. E aqui ele concatena a nossa mensagem. O caractere delimitador que eu coloquei foi 3 caracteres aqui. Poderia ser qualquer outra sequência, poderia ser um só caractere. Mas, enfim, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Ele vai criar uma mensagem com 1, 2, 3, 4, 5 campos. Perfeito? Depois ele monta, dando sequência, né? Monta o body dessa mensagem, chama de novo o channel e faz a publicação
numa exchange que não está criada ainda, tá? Chamada All Events Exchange. Notem que eu não estou colocando routing key aqui, tá? Não é necessário. E também não estou colocando parâmetros adicionais. Com isso aqui já funciona super bem. O que mais eu ponho aqui? Eu ponho alguma coisa em tela, só para sinalizar que essa mensagem foi produzida e foi jogada para a tela, e foi jogada para a fila, desculpe. E é isso, pessoal, não tem mistério nenhum. Esse Generate Message to Queue vai fazer todo o nosso trabalho. Eu vou deixar esse código depois para vocês, tá? No Git. Quem quiser, quem se interessar, é só passar lá e pegar. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos dar uma olhada na nossa... Antes de mais nada, vamos dar uma olhada na nossa Exchange. Eu não criei ela ainda. Está aqui, ó. Não foi criada ainda. Vou criar ela agora. Criei a Exchange. Vou para a fila. Não tenho a fila. Notem que temos aqui aquela queue chamada Hello, tá? Essa queue aqui a gente não vai usar. Foi do exemplo de ontem, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso Visual Studio. Mais para cima eu tenho o nome da minha queue. Só para confirmar, Ctrl C. Vou criar a minha nova queue. Adicionei a fila. Aqui está ela. Nesse momento, se vocês tentarem rodar a nossa aplicação, ele não vai colocar nenhuma mensagem aqui, tá? Porque a gente não ligou ainda a queue com a Exchange. Então aqui a gente vai fazer um binding dessa queue, ok? Cliquem na queue, venham na opção binding, e ele pergunta para vocês qual Exchange que vocês querem colocar. Fazer o bind, né? Nesta Exchange criada anteriormente. Não preciso de routing queue. Se quiserem colocar, fiquem à vontade. Se colocarem routing queue aqui, também fiquem, não à vontade, mas fiquem obrigatoriamente convidados a colocar routing queue aqui também, tá? Mais aqui para baixo. Beleza? Mas aqui a gente está trabalhando didaticamente, né? Quanto mais simples, melhor, correto? Então a única coisa que a gente vai necessitar é a Exchange criada e a nossa, e a nossa queue, juntamente com o bind, que é a ligação dos dois. Deixa eu voltar de novo na minha queue aqui. Pronto. Temos a queue ligada à Exchange. Vamos testar. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui. E aí, pessoal? Tive que fazer um reset da minha máquina aqui, tá? O meu RabbitMQ misteriosamente parou de funcionar, tá? Dei stop no serviço e dei start novamente e não adiantou. Eu reiniciei a máquina, Windows 11, e voltou, pelo visto, a funcionar novamente. Vamos testar, então? Testando a nossa produção de mensagens. Deixa eu trazer aqui. Nesse momento, então, uma mensagem por segundo, ele está concatenando, né, aqueles campos que a gente criou lá, e aleatoriamente está trazendo aqui eventos, nomes de aplicativos que estão testando, o acesso, bem como o username aqui, que a gente convencionou que vai ser o e-mail, e alguns casos, um aqui no final, que é aquele campo need e-mail, né, que vai necessitar de um e-mail de estamos de volta, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver se faz sentido isso, tá? Esse cara aqui, vamos ver aqui o que nós temos. Tá aqui, API Server Off. Vamos pegar um outro aleatoriamente aqui. Esse cara aqui. API Server Off. Então não tem nada
chumbado, nada hardcode aqui, tá? Ele está aleatoriamente gerando eventos de log e jogando numa fila. Eu acho que já está de bom tamanho, né? O que vocês acham? 75 mensagens, 80? Na faixa de 80 mensagens. Eu dei o stop aqui e eu vou dar uma olhada na nossa fila. Opa, já aparece 76 aqui. Creio que vai passar um pouquinho, vou dar um F5. Não, ficou no 76 mesmo, tá? Vamos pegar uma mensagem também aleatoriamente. Vamos chamar umas 10 mensagens aqui, para ver se está tudo certo, a formatação, os delimitadores. Opa, é isso aqui. Eu acho que é isso aí, pessoal. Um detalhe importante para vocês, 2 detalhes importantes que eu quero passar para vocês ainda aqui, tá? No Producer. Sugiro a vocês sempre criarem nomes de filas por assuntos, tá? Por assuntos. E não criar uma fila genérica e ir largando todas as mensagens lá dentro, ok? O nosso exemplo didático aqui, ele é fila genérica, tá? Caso contrário, eu teria que ter lá dentro do nosso código, tá? Uma estrutura de verificação, um if, para saber qual é que era o evento, qual é que era o sistema de origem e direcionar para uma fila. É o mais correto? Creio que sim. Mas para o nosso exemplo aqui, a gente está jogando tudo numa fila só. Até porque depois, dentro do banco, a gente vai conseguir filtrar essas mensagens aqui sem ter o risco de perder elas, ok? Outro detalhe importante, falei para vocês que eram 2 detalhes. Tomem cuidado quando forem colocar dados fictícios, tá, de e-mails aleatórios, para, sem querer, vocês não mandarem um e-mail de teste para alguém que de fato exista, tá? Existe a possibilidade deste Only Test Louise existir no Hotmail? Existe, com certeza. Porém, tá, do jeito que a gente vai fazer lá dentro da nossa API, este e-mail aqui pouco importa, certo? Mas é só para a gente não correr o risco. Por que pouco importa? Porque eu não vou mandar e-mail para eles. Eu vou colocar no subject esse e-mail aqui, como se fosse o username deles, ou no body do nosso e-mail, né, dizendo para a pessoa que ela pode voltar novamente, que a API está on de novo, que o nosso sistema está no ar de novo, mas eu vou dar uma enganada ali no nosso método e vou mandar este e-mail para uma conta só, para minha conta. E daí com isso eu consigo mostrar para vocês, certo? Eu acho que é isso, né? Uma coisa interessante também que eu comentei com vocês, deixa eu pegar o desenho aqui. Olhando o desenho fica mais fácil, né? Eu acho que aqui. Lembram-se quando eu falei que a nossa aplicação, o Worker Service do Producer, faria essas verificações aqui, hipoteticamente, né? Ela está fazendo uma simulação através daqueles arrays lá, correto? E eu fiquei devendo para vocês uma maneira. Eu disse para vocês que existe uma maneira fácil de se fazer um check de se a aplicação está no ar ou não para poder gerar este evento aqui. Deixa eu abrir o meu Visual Studio. Para gerar esse evento aqui, por exemplo, API Server Off, de uma maneira adequada, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um trecho de código que eu vou disponibilizar também no GitHub. Deixa eu chamar mais uma instância do nosso Visual Studio. Eu tenho neste cara aqui, que eu no fim não usei para os nossos exemplos, tá? O Verify API. Um trecho de código que é bem legal para se fazer isso, é bem leve, tá? E eu acho que vocês podem gostar, tá? Assim, ó, não tem mistério nenhum, pessoal. Eu estou dentro aqui do mesmo for. Desculpem, eu estou dentro do mesmo while do nosso Worker Service, desse Verify API aqui, que vocês já estão vendo. Só um minutinho. E dentro deste mesmo while, tá, eu tenho aqui uma verificação. Tá? Eu crio
uma variável de status do site e faço, tá, uma chamada, criei um método aqui chamado checkStatusSite. Esse método fui eu que criei, passando uma URL. Essa URL aqui é da minha API, tá? Na realidade, ela poderia ser só até aqui, a princípio, tá? Deixa eu ir lá no meu método. O meu método é esse cara aqui, checkStatusSite, tá? Aqui é a interface dele, que eu tenho que implementar desta maneira aqui. Deixa eu ir direto na service, que é onde eu coloquei esse código. checkStatusSite, o que ele faz? Ele cria uma variável de response, tá? Faz uma chamada àquela URL e retorna para quem chamou esse método um status code. Tá? Esse status code aí é o código de status do site em si. Tá? Esse status code aqui, ele confronta com quem? Ele confronta mais aqui, ó. Ele faz uma verificação desse status ali com uma tabela básica, tá, de status codes e com esse cara aqui que é o OK. Então, se por acaso aquela URL retornar através da service lá do HTTP Service, retornar o 200, opa, ele vai entender que a nossa API está on. Caso contrário, tá, ele vai logar, esse exemplo aqui que eu estava fazendo, depois eu mudei de ideia, ele vai logar uma informação de API off, tá? Então, aqui é se ele está on e aqui o off. É claro, né, pessoal, isso aqui está totalmente incompleto, né? O que vale para vocês é somente este cara aqui, que vai invocar a minha service lá, tá? E um ifzinho aqui para vocês descobrirem se o retorno foi um retorno aceitável, tá? Para API on. Aqui ele fazia tudo aquilo que eu estou fazendo no producer lá, ele tinha nesse método abaixo aqui, tá? Que não é o nosso escopo nesse momento agora, tá? Então, esse método aqui está deprecated e a gente não vai nem entrar nele, certo? Bem simples, desta maneira mesmo. Podem notar que é uma worker service padrão. Deixa eu entrar lá na program. Todas elas, tá? Default mesmo. Não foi mexido em nada. Eu ainda adicionei, para não dizer que ele está totalmente default, eu adicionei aqui uma injeção de dependência singleton, tá? Apontando para quem? Apontando para minha HTTP Service. Não esqueçam disso, tá? Importantíssimo. Deixa eu fechar aqui. Para mostrar para vocês, notem que esse aqui é o meu producer atual, que é o que eu mostrei para vocês, testei e está funcionando. Este não tem aquela injeção de dependência singleton lá, perfeito? Se não colocar aquilo lá, não vai rodar, certo? Então, vai ser disponibilizado também aquele código lá. Deixa eu ver o que mais. Por hora era isso, então, neste capítulo. Vamos voltar para a nossa apresentação. Deixa eu só sair dessa tela aqui, que esse aqui é o nosso desenho, né, que eu voltei aqui. Então, a gente estava aqui, ok? Encerrado o nosso Basic Producer, voltamos ao nosso menu principal, e agora a gente vai entrar no nosso Basic Receptor. Mesma coisa, criem esta estrutura de Worker Service, ou melhor, criem essa aplicação Worker Service, arquitetura Worker Service, no framework do .NET 6, o LTS. Perfeito? Eu vou mostrar então agora para vocês o nosso código dentro do Visual Studio. Deixa eu chamar aqui Deixa eu fechar esse aqui. E agora eu vou chamar o meu receptor. Só um minutinho. Antes de entrar no Visual Studio, no nosso projeto Basic Receptor, que já está pronto, e apresentar ele para vocês, eu separei uma coisa para vocês aqui, que é um desenho, tá?
Primeiramente, eu peguei aquele desenho do Basic Receptor, do esquema, lá do início do treinamento, e coloquei aqui uma transparência mais baixa, justamente para ficar mais fácil de entender o que é o nosso receptor, mas ficou feio isso aqui, daí eu fiz isso aqui, ó. Eu tirei tudo e deixei somente o importante, tá? O que o nosso receptor vai fazer? Ele vai pegar mensagens da nossa fila, do nosso RabbitMQ, e vai persistir no banco, ok? Simples assim. Vamos lá para o nosso Visual Studio nesse momento. Chamando então o nosso Visual Studio, deixa eu puxar ele aqui para a direita. Bom, eu vou entrar diretamente no nosso projeto, no Receptor. Notem que ele é um projeto, como já foi falado antes, ele é um Worker Service dessa arquitetura, e ele contém duas classes, a Program e a Worker, tá? A Program é aquela básica, tá, do nosso estilo Worker Service, tá? Ela invoca este cara aqui, e este cara aqui que se chama Worker, tá? Possui um método de execução dentro de um loop. Isso aqui é o padrão do nosso Worker Service, e o que está aqui dentro é a minha implementação. Então aqui eu tenho um método que é chamado, tá? Que vai lá e busca todas as mensagens, e este método é acionado de 20 em 20 segundos, ok? Então vamos ao método. Aqui eu coloquei que esses trechos aqui foram tirados do próprio RabbitMQ, lá de dentro dos tutorials. Deixa eu chamar aqui o site. Suporte. Tutorials. C#. Aqui na classe Receive, tá? Vocês não precisam clicar nela. Este aqui é o Receive. Deixa eu só confirmar. Não, aquele era o Send. Este é o Receive. Então tem os trechos aqui. Basicamente é isso aqui que eu uso. Apenas isso e mais nada, com algumas coisas a menos, né? Vamos para o nosso código. E aqui eu começo a mágica da busca das mensagens, tá? Do get dessas mensagens aí. Notem que o RabbitMQ, ele trabalha com get de mensagem por mensagem, certo? Este cara aqui, tá? Ele é chamado, ele é assíncrono e ele é chamado cada vez que é feito um get de uma mensagem, ok? Se vocês puserem um breakpoint aqui e rodarem, tá? E colocarem um outro breakpoint aqui, por exemplo, este cara aqui nem vai rodar, nem vai chegar aqui dentro, tá? Ele vai chegar depois que ele sair, quebrar a execução. Por quê? Porque ele é assíncrono. Essa chamada do received é assíncrona. Então, o que eu criei aqui para nós? Quando ele monta o consumer aqui e informa esse channel, que é a nossa fila, né? Tem o nome da nossa fila por parâmetro. Notem que esses parâmetros aqui também são padrão, são default lá da nossa fila, lá do site do Rabbit, ok? Então, voltando aqui, quando ele invoca esse receive daqui, ele faz um loop aqui dentro de uma mensagem de cada vez. Notem que ele monta um body aqui, um corpo, né, com a mensagem, decodifica ela e depois tu é que tem que decidir o que vai fazer com essa mensagem, certo? Importante. Fora do loop aqui, nós temos alguns parâmetros passados, algumas configurações. Uma delas, especificamente a auto-hack aqui, auto-hack, que ela é muito importante. Quando vocês tiverem true aqui nesse cara, as mensagens que vocês derem o get ou fizerem o receive daqui, elas sumirão automaticamente da
fila, ok? Eu deixei por bem um true, que não é o padrão, porque a minha ideia é ir lá buscar as mensagens e persistir dentro do banco, ok? Essa persistência eu vou fazer através desse método aqui, passando a mensagem. Já vou entrar dentro do método, tá? Mas tomem cuidado com isso aqui, porque se por acaso surgir uma exception aqui dentro, tá? E vocês estiveram com um auto eq true, vocês acabaram de perder a mensagem e não conseguem mais recuperá-la, tá? Então, muito cuidado e façam um tratamento de exceção muito melhor que este aqui, tá? Este aqui é um tratamento de exceção muito fraco, muito limitado, tá? Ele só vai jogar um erro em tela e é isso, tá? Então, tomem muito cuidado. Sugiro deixar um false aqui, um falso, né? E tratarem as mensagens, fazerem a verificação da mensagem, se ela veio de fato para vocês, e se vocês fizeram alguma coisa com essa mensagem, persistiram num banco, ou jogaram para uma, para uma lista, enfim, verifiquem antes de darem o EC nessa mensagem aí, porque senão ela é perdida, certo? Do jeito que está aqui, todas as mensagens depois de recebidas são apagadas da fila, ok? Vamos ao método. O método que vai fazer a inserção lá no nosso SQL Server, tá? F12. Pessoal, é bem simples também, tá? Eu tenho aqui uma string de conexão, tá? Que eu busco lá do nosso flashcards. Deixa eu ir abrindo o nosso banco aqui, coisa que eu não fiz ainda. Só um minutinho. Enquanto ele abre ali o banco, do lado esquerdo aqui da minha tela, daqui a pouco eu chamo ele. Aqui. Deixa eu só confirmar a senha, não tem problema, tá? É local. Eu não consigo ver a senha, mas tudo bem. É a senha que eu estou usando. Depois eu mostro para vocês. Eu tenho aqui o nosso app settings JSON. Tá? É para ser o nosso web config lá da aplicação do tipo Windows Service, tá? A antiga Windows Services lá. Então aqui eu tenho a minha connection string, como eu falei antes, no mesmo estilo do web config. Aqui a minha senha, que não é segredo mais, né? E aqui a ID de SA. Óbvio, né, pessoal, que isso aqui é só didaticamente, né? Para a gente aprender, mas nunca coloquem SA, senha do SA, em web config, ok? Deixa eu buscar aqui o meu Management Studio. Vocês lembram que eu tinha um banco chamado Flashcards, né? Este cara aqui. Pois bem, eu criei lá dentro uma tabela nova chamada... Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando? Tá. Eu criei uma tabela nova chamada Queue Message. Tá? Deixa eu mostrar aqui o que ela tem dentro. Deve ter alguns testes, eu não abri mais essa tabela. Tá cheio de testes. Deixa eu apagar tudo. Pronto, apaguei. Nesse momento ela está zerada. Eu tenho nesta tabela as seguintes colunas, tá? Já aparece aqui, tá? System Origin App, nome do evento, username, need email, se precisa ou não, tá? É um bool, um boolean, se foi processado ou não, e a data da mensagem, beleza? Esta é a tabela. Deixa eu minimizar ele aqui, voltar para o nosso método. Isso aqui também é só para fins didáticos, tá? Aqui eu abri uma conexão SQL Command, tá? Coloquei direto na mão grande aqui a sintaxe do insert, ele vai inserir. Notem que ele não vai inserir uma coleção, seria mais performático, tá? Esse nosso insert messaging to database recebeu uma collection aqui, recebeu uma lista de mensagens, mas não foi feito dessa maneira, tá? Por quê?
Porque desse jeito que está aqui, que eu estou consumindo as mensagens, elas são uma a uma liberadas. Eu não consigo liberar mais de uma. Até consigo, mas daí a sintaxe vai aumentar o grau de dificuldade para vocês entenderem. Então, desta maneira, é a maneira mais simples. É uma mensagem de cada vez, não é nada performático, concordo, né, com vocês, quem der essa opinião, porque a cada mensagem liberada aqui, este loop vai fazer uma chamada a este insert, ok? Menos mal que eu estou abrindo a conexão aqui, estou fechando aqui dentro mesmo, tá? Então a gente não vai ter conexões abertas aí e gerar um problema maior, mais sério, ok? E ele vai inserir no nosso banco. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Ctrl F5. Deixa eu voltar no nosso... Deixa eu buscar aqui. A princípio ele já fez. Eu vou fechar. Vou atualizar aqui meu F5. E ele buscou 76 mensagens. Vocês lembram que eram 76 mensagens, né? Eu acho que se eu for rápido eu consigo ir lá no meu Rabbit Management. Não adiantou ser rápido. Ele já limpou aqui a fila, ok? Beleza. Voltando para o nosso SQL Management. Aqui está a tabela com todos os eventos, com o log de tudo que aconteceu que o nosso producer fez. Beleza? Agora vamos ver se isso aqui funciona de fato. Eu vou gerar mais mensagens e vou fazer... Vou até diminuir aqui. Vou diminuir para 10 segundos. 10 segundos a leitura da fila, tá? Deixa eu dar um Ctrl F5. Deixar o nosso receiver, ou o nosso receipt, lendo. Deixa eu minimizar ele aqui. E agora eu vou chamar o meu producer. Deixa eu ir direto nele para ficar mais rápido. Meu producer ele sai fazendo, né, a moda louco, né? Ele sai fazendo de segundo em segundo. Eu vou para a classe worker e vou dizer para ele que eu quero de 2 em 2 segundos para não ficar tão rápido. De 2 em 2 segundos. E começa a nossa mensageria. Deixa eu trazer para a esquerda. Para a direita, desculpem. Ele está gerando mensagens. E esse aqui é o nosso receiver que está no ar. Nós tínhamos quantas mensagens? 76. (89) F5 de novo. 94. Ele está consumindo essas mensagens, tá? Nesse momento são 18h53. 18h53. F5 novamente. 102 mensagens. Então, ele está fazendo de maneira adequada. Deixa eu minimizar esse cara aqui também. E fazer uma coisa mais bonitinha, né? Acho que é aqui. Isso aqui está muito grande também. Top com count, né? Não vai dar certo nunca. Vamos lá. Está produzindo mensagem. F5.
F5, 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 ó. Ele está produzindo de segundo em segundo mesmo, de 2 em 2 segundos. Eu estou dando vários F5 aqui, tá? Estou atualizando. Então, o nosso receiver aqui, o receptor da direita, ele está recebendo as mensagens que são produzidas aqui na esquerda, ok? As nossas duas aplicações estão rodando 100%. Deixa eu ver o que mais. Eu vou parar tudo aqui, porque eu acho que eu já tenho mensagem suficiente. Vou dar um close. E agora, de fato, eu vou dar um asterisco, nem vou pegar um top, eu vou só buscar tudo. Para a gente dar só uma avaliada aqui em alguns campos. Notem que, como as mensagens foram recém-inseridas na tabela, o que eu tenho aqui? Óbvio que eu tenho o campo is processed não processado, ele está como 0, ok? E o mais legal, deixa eu ordenar aqui. Esse microfone está me incomodando. Need e-mail. Aqui. Olhem só quantas mensagens ele gerou aqui dentro com o need e-mail. Vamos ver se bate, né? O need e-mail eu tinha configurado somente para o API Server Off, né? Eu acho que fechou. A nossa regra de negócio lá dentro do Producer, aquela regrinha básica lá, onde eu tenho ela por aqui. Acho que é aqui. Aquela regrinha básica do nosso array, ela funcionou. Esta aqui, tá? O que mais? Bom, aqui também, aqui não, aqui é o resultado, aqui é o banco. Deixa eu ir lá no nosso receptor, aqui. Aqui eu dou a seguinte sugestão para vocês, tá? Na hora de inserir, tá? Na hora de inserir o registro no banco de dados, vocês já darem uma filtradinha, tá? Na questão, ou já darem uma melhorada na questão de regra de negócio. Nem é dar uma melhorada, é criarem algumas regras de negócio aqui dentro, tá? Eu não criei nenhuma regra de negócio, tá? Mas que tipo de regra de negócio seria? Seria alguma coisa aqui do tipo, vamos lá no Producer, aqui, tá? Caso vocês tenham um tipo de evento, vamos pegar aqui um tipo de evento, melhor ainda, ao invés de tipo de evento, System Origin App, este cara aqui. Digamos que o finance da empresa de vocês, tá? Eu não julgo nenhum departamento como sendo melhor, mais importante ou menos importante, tá? Isso aqui é uma questão de organograma mesmo, tá? Digamos que um dos departamentos mais importantes da empresa de vocês seja o financeiro ou o finance, tá? É óbvio que com este, que é um sistema crítico, tá? Não seria bem esse, né? Seria talvez o de produção, o que está coletando lá, o de produção que está coletando pedidos, que está coletando ordem de compra, que está fechando nota fiscal. Esses aí são os mais importantes, na minha opinião, tá? Mas digamos que vocês também tenham uma preocupação com o pessoal do financeiro, né? Ou presidência, se fosse presidência aqui. Caso seja um System Origin presidência ou finance, né, de vocês lá dentro do nosso receipt, do receiver, aqui do receptor, aqui dentro vocês criarem um registro adicional, talvez, escalonando esta mensagem, né, criando uma mensagem a mais dentro da tabela de vocês, escalonando, por exemplo, um e-mail para o departamento de suporte nível 1, alguma coisa nesse sentido,
para não só aquelas pessoas que estão envolvidas, né, de praxe, estão envolvidas na solução de chamados, para ter uma força-tarefa um pouco maior, já que haja visto que é um setor muito importante da empresa. Então aqui vocês podem implementar algumas regras de negócio para inserir esses e-mails aqui nesta tabela aqui. Porque, pessoal, é esta tabela aqui que vai conter os eventos, as informações mais importantes da fila de vocês e que vocês vão consumir agora na etapa final do nosso vídeo, que é a parte de e-mail, que é a parte por exemplo, da API. Tá? Então a nossa API lá vai ter um método, tá? Eu posso também transferir, como vocês queiram, transferir essa geração de regra de negócio aqui do receptor, transferir lá para a API, não tem problema nenhum, tá? Mas chegando na API, ele só vai ler o registro, vai ver que tem que escalonar a mensagem e já vai mandar com cópia essa mensagem de API Server Off, que é, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem aqui, bem relevante, financeiro, comercial, poxa vida, né? Comercial, acho até que o comercial é mais importante, mas vamos lá. O comercial parado, entenderam? Não vai mandar só e-mail, ficar esperando a API entrar no ar para este cara aqui receber o e-mail, olha, a API voltou, né? Estamos com saudade, aquela coisa toda, né? Depois vocês vão ver um template que eu criei ali. Não dá para ficar no romantismo, né? Então a gente tem que tirar proveito dessa grande ferramenta chamada Rabbit, né? Que nos proporciona isso, né? Replicar para o banco essas informações. E quando chegar uma mensagem desse tipo aqui, pessoal, é loucura, né? Corram para as montanhas. A API Server Off, por excelência, já é isso, né? Já é uma mensagem de socorro, né? Independente do setor que está aqui do lado, tá? Independente do aplicativo, né? Que foi chamado. Então, tomem muito cuidado aqui de priorizarem justamente quem precisa mesmo ser priorizado, tá? E essa regra de negócio fica à vontade de vocês. Eu dei a sugestão de fazerem aqui dentro do nosso producer, tá? Esse é o producer? Este é o... Só um pouquinho. Falei errado. Aqui dentro do receptor, tá? Na hora que receber a mensagem, já cria aqui um registro a mais e depois a API fica mais tranquila lá de só ler as mensagens, marcar como processada e mandar para as pessoas que são as pessoas que devem receber esses e-mails aí. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver o que mais. É isso. Vamos lá, deixa eu só ir fechando algumas coisas aqui. Eu vou deixar aberto o meu banco aqui. Voltando para a nossa apresentação. Estávamos aqui, né? De receptor é isso. Beleza? Voltando então para o nosso menu principal. Finalmente, a nossa API de e-mail sample. Tá? É um exemplo que eu tenho. Eu criei um método óbvio em C#, .NET 6, usando quem? Usando o nosso Visual Studio Code. Tá? Então, essa maneira híbrida de desenvolver, vocês têm que ter em mente que uma das maneiras mais usadas hoje. Tá? Não dá para a gente ficar preso no Visual Studio 2022, sabe? Eu só uso esse Visual Studio. Não, a gente tem que jogar nas 15 bolas, né? Então, basicamente é isso. Vamos lá, então. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Opa, quase que eu fui para o final aqui já, antecipando o final. Essa é uma das partes mais legais, tá? Aqui que a gente vai fazer a leitura dessas mensagens aí e fazer alguma coisa de útil com elas. Beleza? Pessoal, então, já estou com o meu Visual Studio Code aberto aqui. Aqui está ele. Vou abrir o nosso Flashcards Backend, que é a minha API que a gente vai trabalhar nesse momento. E essa API aqui possui um método. Esse método se chama
read and process queue, beleza? Muita atenção para os verbos, né? Eu vou usar um verbo post aqui. E é bem simples aqui o método que eu vou usar na API. Tá? Ele trata de uma simples validação, onde ele vai receber um objeto de user login, contendo user e senha. Ele vai pegar algumas informações desse usuário, vai fazer algumas validações, vai descobrir se o usuário está validado, se o usuário já foi ativado, se está autorizado ou não, e vai seguir com a sequência de passos que a gente necessita, tá? Eu optei por colocar no debug para a gente ir inspecionando algumas coisas, tá? Alguns dizem que no Visual Studio Code o debug não funciona, ou que tem muitos problemas, tá? Eu não compartilho essa informação, eu não faço parte das pessoas que acreditam nisso. Por quê? Porque para mim o debug do Visual Studio Code sempre funcionou muito bem. Tá? Não é a mesma coisa com o Visual Studio 2022, por exemplo, tá? É a ferramenta mais conhecida, mas esse editor do Visual Studio Code ele tem sim um debug muito bom, e é o que a gente vai ver agora. Bom, antes de eu chamar o debug, deixa eu só mostrar para vocês algumas coisas aqui. Vamos voltar aqui. Bom, eu tinha feito algumas anotações aqui, mas eu não achei, tá? Então a gente vai dar sequência aqui. Daqui a pouco eu lembro de alguma delas ou elas aparecem do nada para nós aqui. Vamos colocar então para rodar a nossa API. Eu vou colocar rodar em modo debug. Deixa eu só ver se eu estou com ela. Eu já estou com ela rodando aqui, mas eu vou fechar ela, tá? Acabei de fechar ela. Eu vou chamar o debug de novo. Eu tenho aqui 2 breakpoints, tá? Bem importantes aqui. No início ele chama, no start ele não está chamando com Swagger, tá? Eu vou colocar o Swagger aqui para a gente ter uma ideia dos métodos, né? E a gente vai usar, a gente vai executar o método que eu mostrei para vocês lá. Este aqui, o read and process queue. A gente vai rodar ele de 2 maneiras, tá? A maneira mais tranquila, que é a maneira via API. Tá? Para rodar via API, eu preciso fazer algumas coisas antes, tá? Por exemplo, este cara aqui, o meu user, tá? Ele pega o user deste meu objeto e o user login aqui, tá? Ele vai lá e passa um nome e depois ele testa a senha também, ok? E para isso eu tenho que ter ele cadastrado. Vamos ver se a gente tem cadastrado no nosso banco de dados, tá? De antemão eu já digo que está cadastrado porque eu mesmo cadastrei, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou deletar este cara aqui. E agora temos ele aqui. O que mais eu preciso? Eu preciso só pegar o meu JSON aqui do lado esquerdo, no meu editor de texto. Eu tenho um JSON, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Já mostro para vocês o conteúdo dele. Volto para a API. Para mim rodar este método aqui, eu vou ter que ter um usuário válido. Neste momento aqui, pessoal, para esse exemplo que a gente está usando deste vídeo, a gente não vai usar o token, tá? Mas no método, na maneira anterior que eu tinha projetado, eu já estava usando o token. Não tem mistério nenhum, tá? Mas nesse caso aqui a gente não vai colocar como obrigatório o token. Deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe. Beleza. Vamos lá no nosso register. Esse cara aqui, eu vou registrar o meu usuário, tá? Essa é a assinatura, essa é a estrutura do JSON. Deixa eu dar um Ctrl V aqui.
Eu vou cadastrar um cara chamado admin_kill, que vai ser o nosso administrador da fila, tá? Que vai conter este e-mail, e esta é a senha. Tem um first name aqui, um last name. Ok, vamos executar. Eu estou em modo debug, eu estou olhando aqui para ver se o meu Visual Studio Code não está parado. Bom, ele fez aqui o que precisava. Ele criou, inclusive, o token para nós. Tá? Então, o que a gente já pode fazer com esse registro? Vamos dar uma olhada na nossa tabela. Deixa eu dar um F5. O cara já está lá. Se eu tentar fazer login com este cara aqui, que eu tentei antes, né? Ou melhor, que eu passei para vocês, que via API é o jeito que a gente vai fazer a execução desse método. O que eu passei antes para vocês foi isso aqui, ó. Eu mostrei que aqui ele vai receber e aqui ele vai validar se o usuário já foi autorizado, se já foi ativado, coisas desta natureza. Eu vou fazer um teste aqui só para ver se isso está funcionando. Tá? Eu não estou usando o token, tá, pessoal? Mas eu preciso dele aqui. Deu um Ctrl C para fazer um authorize aqui, tá? Deixa eu passar esse token. Acabei de autenticar. Beleza. Vamos vir no nosso método. Vejam bem, eu quero que estoure um erro. Eu sei que vai estourar um erro, tá? Eu passo o que para esse meu método readInProxySkill? Eu passo um objeto userLogin que contém 3 campos. Esta é a assinatura deste método aqui. Então, eu já tenho aqui um JSON. Deixa eu dar um Ctrl C também aqui do lado. Que contém o username e o password que a gente colocou aqui em cima. Vocês lembram, né? No registro, né? É esse user aqui. O que vai acontecer é que vai dar um erro. Por quê? Porque eu tenho uma regra de negócio dentro do meu método de login, tá? Que ele verifica um detalhezinho, eu já vou passar para vocês, mas antes eu vou fazer estourar o erro. Volto para o meu método, readInProxySkill, readInProxySkill, essa é a mensagem. Eu vou executar. Deixa eu ir lá para o meu Visual Studio Code. Acabei de chegar. Username, admin_kill. Eu vou ir dando F10, tá? Para ver o que ele vai estourar de erro. Olhem o result, tá? O result deu sucesso falso. Por quê? Porque este usuário é um usuário não autorizado ainda. Mas por que isso, Gerson? Eu tenho dentro da minha regra de negócio lá do login que se por acaso o usuário tiver este campo aqui, deixa eu dar um F5 novamente, tiver este campo e-mail confirmado, tá, como não confirmado, ele vai dar pau. Tá? Então, o que ocorre? Nesse momento, deixa eu abrir meu e-mail aqui. Eu tenho aqui um e-mail de confirmação, ok? Esse e-mail eu recebi do próprio Flashcards, que é o meu back-end lá, dizendo que boas-vindas, né? E aqui para confirmar a minha conta. Eu não vou clicar aqui, pessoal, porque eu estou em ambiente de teste e no ambiente de teste o meu body, tá, é confeccionado com a URL do ambiente de teste, tá, que é localhost. Então eu não tenho no ar este front-end aqui, beleza? Não tenho. Então eu não vou confirmar por aqui. Eu vou confirmar direto no banco de dados mesmo. Eu venho aqui no meu user. Deixa eu só editar aqui.
Só um minutinho. Cheguei. Beleza? Coloquei para true. Ou seja, e-mail confirmado. Neste momento aqui, deixa eu clicar no inbox. Não, ele não faz nada por enquanto. Ele não manda um e-mail dizendo que eu confirmei por enquanto, tá? Eu desabilitei isso. Neste momento aqui, se eu rodar novamente lá no Swagger o método que faz a tentativa de execução do meu método read in proxies, o que vai acontecer? Ele vai parar no meu breakpoint do Visual Studio Code, tá? E aqui ele vai passar. Eu já vou dar um F5 direto, porque eu tenho certeza que ele passa. E ele passou. Aqui o meu result, sucesso, true. Ok? O que ele faz mais na sequência? Ele cria uma variável chamada result messages, e essa variável aqui contém o resultado deste método aqui, tá? Não preciso nem dizer o que esse método faz, tá? Eu sempre ponho um nome bem coerente com aquilo que ele vai fazer, né? Com a proposta do método, né? Então aqui ele pega todas as kill messages, né? Não processadas. O que são essas kill messages não processadas? São essas, deixa eu fechar aqui, fecho aqui também, são essas que contêm este campo zerado, tá? Quantas são? Nesse momento, 146 mensagens, tá? Mas ele não faz só isso. Vamos adiante. Vou dar um F10. Foi e buscou as 140 e alguma coisa, tá? Deixa eu pegar aqui direto. Aqui do lado nós temos result messages. Cento e 140 e alguma coisa. Estão todas aqui. Cento e 145, ok? Só que a nossa regra única, tá? A nossa business rule aqui, única, ela vai se preocupar apenas com os que não foram processados, tá? E que também necessitem de e-mail, tá? Quais são os que necessitam de e-mail? Eu já tenho um campo que identifica aqui, que é esse campo need email, tá? Que são 28 mensagens. Então, ele tem que mandar e-mail para 28 pessoas. Vamos ver aqui. Assim, ó, sem muitas delongas, né, sem muitos rodeios, eu fiz apenas um for aqui, tá? Fiz apenas um for, eu crio um e-mail body para cada um dos caras, porque são e-mails diferentes, tá? Eu chamo aqui a minha camada de e-mail sender service, que é o cara que tem os meus métodos de envio de e-mail. Esse cara, eu passo o que para ele? Eu passo algumas informações, como o e-mail principal meu, que é um e-mail de Outlook, que eu tenho configurado dentro das minhas configurações locais. Eu passo também o nome do sistema, tá? Passo a minha conta, passo a conta que vai receber esse e-mail, e aqui está chumbado, tá? Aqui é hardcode, tá? E aqui eu passo o texto se eu não me engano, esse texto aqui é do subject do e-mail, tá? Aqui. E aqui o próprio corpo do e-mail, que é o template, que eu tenho um template para cada tipo de atividade. Então eu faço esse for, esse laço de todas as mensagens de banco que contém isso, né, que contém esse critério acima, que já foi especificado. E faço o quê? E faço, logo após,
o update, eu tenho aqui na minha service, daqui o messages, deixa eu ir lá dentro, eu tenho uma update alguma coisa, tá? Volta aqui novamente. Este cara vem daqui. E este cara aqui. Ctrl Shift F. Aqui nós temos na nossa service o método, tá? O método é bem simples. Ele recebe um de cada vez. Ele recebe o ID. Se eu botar um breakpoint aqui, para ele fazer o primeiro. Dei um F5. Ele parou aqui, recebeu o ID do primeiro, e assim ele vai instanciar uma model e vai setar campo por campo que eu preciso. Depois a gente usa o mapper aqui para fazer o mapeamento dessa model e jogar dentro do meu mapeamento de tabela. E depois sim eu faço a persistência. Tá? Por fim eu faço a persistência mais abaixo nessa sequência de comandos aqui, ok? O comando final é esse aqui que faz o salvamento dessas alterações. Até aí tudo bem? Deixa eu dar o F5 aqui para ele ir adiante. E eu vou sair desse for aqui apenas pressionando um F5. Tá? Ele executou aqui todas as nossas... ele executou todo o restante da coleção de mensagens que precisavam ser enviadas, tá? Para aqueles e-mails que precisavam ser enviados. Eu acho que é isso. Vamos dar uma olhada no banco. O conceito é bem simples, né? Deixa eu dar um F5 aqui. Notem o que aquele update messages fez lá na realidade. Ele colocou todos esses caras aqui, os 28 e-mails, né, as 28 mensagens, ele colocou como processado. Tá? Ele está fazendo ainda alguns. Faltam 2. Pronto. Naquele momento ali, ele ainda estava enviando os e-mails, tá? E ele não tinha feito todos. Volto para cá. Meu Visual Studio Code já está com o último breakpoint. Eu removi esse daqui, né? Então ele não parou no for. Ele simplesmente foi fazendo todos os comandos sem breakpoint. Ele está parado aqui agora, eu vou seguir adiante. Pronto. Finalizei a chamada e execução do meu método Read in Proxy Skill. Vamos dar uma olhada novamente no banco. Agora sim. Agora eu tenho os meus 28 e-mails enviados. Tá? Vamos dar uma olhada lá no meu Gmail para ver se eu recebi. Olha só que bonito. Estão vendo aqui 28? Né? O Google fica feliz da vida, né? Gmail, ok. Então nós temos aqui o primeiro e-mail. O template é bem simples, tá? É um oi para a pessoa, tá? Uma mensagem bem grande dizendo que a gente está de volta, que a gente sentiu saudade, aquela coisa toda, né? Aquele papo todo para fidelizar cliente. E uma mensagem, né, para atenuar o problema, alguma coisa do tipo, passamos por alguns problemas técnicos, né, e ficamos offline por algum tempo, por alguns minutos, né, e estamos de volta novamente, ok? Então, estão toda aquela galera lá, os 28 estão aqui, tá? Test Mary, todos eles estão aqui, até o último. Test Peter, beleza? Tá, então, o papel de mandar o e-mail para toda aquela galera ali, ele cumpriu, o nosso método da API cumpriu. O que precisa fazer agora é começar a melhorar o código, né? Melhorar de que maneira?
Bom, eu vejo várias mudanças aqui, mas a principal é o que fazer com essa galera aqui, né? Qual a tomada de decisão para toda essa galera aqui que não foi processada, né? Por quê? Porque essa galera aqui a gente não fez nenhum processamento, e na próxima vez que que a gente tentar executar o método, ele vai trazer esse pessoal de novo, porque é não processado. Tá? Claro que para aquela primeira regra de negócio ali, não vai trazer ninguém, né? Por quê? Porque além de ser, vamos aqui, não processado, a gente necessita que seja o campo need email true, e o resto tudo não tá true, então não vai trazer nada. Mas é muito ruim, né, pessoal? Tá trazendo registros que a gente não vai fazer nada com eles, né? Então isso é processamento do servidor, processamento da rede, processamento da API, então uma série de coisas aí que pode fazer um gargalo acontecer, né? Um gargalo bem feio. Ok? Eu tenho uma outra coisa para mostrar aqui. Na realidade, o que falta ainda falar aqui sobre essa questão dos e-mails é de tomar cuidado, tá? Para não mandar 2 e-mails para a pessoa com a mesma mensagem, né? Referente à origem da mesma mensagem, né? Então, voltando aqui no banco de dados, que a nossa fila foi persistida aqui, digamos que eu tenho aqui 2 Sandras, por exemplo. Olha só, justamente o exemplo que eu acabei de dar. A Sandra aqui recebeu 2 e-mails, tá? Por quê? Porque a Sandra ela tentou acessar às 18h53h39 e, como ela estava com muita pressa, ela acessou 10 segundos depois novamente. Então, a nossa rotina aqui tem que fazer ali um link, tá? Aqui a gente tem que fazer um link, ou melhorar esse link aqui, colocando aqui um first, colocar uma regra de negócio que foi independente do número de registro que tiver essa pessoa, deste sistema especificamente, né, tem que ser do mesmo sistema, de fazer um grupo ali, e ele trazer um registro só para mandar um e-mail só. Tá? Isso é bem básico. Daqui a pouco a pessoa tentou 100 vezes durante o dia, no outro dia ela recebe 100 e-mails. Tá? Isso é ridículo, né? A gente não costuma a fazer desta maneira, né? Então, isso é bem óbvio. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um treinamento, né? Mais um treinamento. Esse foi um treinamento, esse foi um vídeo, né, que compõe aí um treinamentinho de 3 partes sobre o RabbitMQ, e foi assim, né, deveras longo, né? Mas a gente falou sobre muitas coisas, então talvez tenha sido por isso. Eu vou procurar colocar um índice detalhado para vocês na descrição do vídeo, além dos links, né, que vocês podem procurar informações à parte. Colocarei também ali os meus dados de contato para qualquer dúvida que vocês tenham, além do meu GitHub, que vai conter o código dos 2 worker service, né, e mais aquele terceiro, último ali. E a API é normal, tá? Um método qualquer que vocês criem de envio de e-mail aí já vai servir, tá? E eu acho que é isso, né? Eu quero agradecer a vocês todos pela paciência, né? Espero ter contribuído com alguma coisa para vocês, tá? Obrigado de coração mesmo por terem vindo até o fim deste vídeo. Então agora eu peço aquele like, né? Quem gostou, curte. Quem não gostou, não curte, né? Não tem problema nenhum. Serve para a gente ter um feedback sincero, né? O que vale é isso mesmo. E quem não está inscrito no canal ainda e curtiu, é só se inscrever, ok? Muito obrigado mesmo de coração, fiquem com Deus.